madeiro, conector, salvo, irei um destino, capítulo divino, ele é um santo, pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ritmo, pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias de pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ritmo, pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias de se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Só tenho você, palavras de vida, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, palavras de vida. Pode continuar.
Eu hoje vou ter que falar por aqui, porque meu celular ali deu um pregozinho, parou. Mas a gente vai dar continuidade agora com a nossa oração inicial. E quem vai fazer é a nossa amada Milena. Tá com você a palavra, Milena. Amada, vou me chamar demais. Pois é. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento. Obrigada por essa noite de quarta, onde nos encontramos, onde cada um aqui reservou esse horário para estar se edificando na palavra, para estar adorando o Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada um que estão aqui, e certamente não sairão da mesma forma que entrou. Muito obrigada pela palavra que será ministrada. Eu tenho certeza que será uma palavra de edificação. Muito obrigada, Senhor, porque a tua presença se faz presente. E certamente sairemos daqui edificados e reabastecidos da palavra. Muito obrigada por esse louvor, muito obrigada por todas as pessoas que se encontram. Muito obrigada, Pai, porque esse momento é dedicado a você. E o Senhor se faz presente nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho o costume de orar de olho aberto, porque eu me perco na oração. Amém. Cadê amém? Bugou, Adriano. Isso aqui é transmitido pelo YouTube. Hoje a gente vai ter que estar dividindo, eu e João Lucas, aqui o espaço, porque realmente meu celular hoje não quer trabalhar. O bichinho tá travando. Orar. Bom, hoje a gente tem pessoas novas, embora uma não disse que não quer se identificar, mas eu estou muito feliz pela presença dela, né, uma amiga minha. E é pela presença de vocês também, mais uma noite aqui com a gente, né? Bom, quando a gente propôs esse encontro, foi para que pudéssemos crescer e pudéssemos chegar ao objetivo e ao propósito que a gente tem nas nossas vidas, né? Então, tem alguns entraves, algumas coisas que vinham prendendo, e foi essa proposta feita, né? E aí a gente teve alguns encontros onde a gente aprendeu sobre alguns hábitos nossos, pessoais, né? Principalmente da alimentação e de dormir, que isso também era um entrave na vida da gente pessoal e na vida espiritual, né? A gente fala, né, sobre a produção de algumas substâncias no nosso corpo devido à falta de noite bem dormida. Então, a gente não estava tendo essas substâncias produzidas no corpo, e isso poderia atrasar tanto nossa vida pessoal como nossa vida espiritual, né? Acho que vocês estão lembrados disso. Veio também a questão da obediência, a gente também falou sobre isso em algumas reuniões passadas, e nós estávamos falando nos últimos encontros sobre a questão de conflitos internos, né? E a questão da nossa. E com o André falando também sobre todas as questões de conflitos internos que vem vindo através das nossas memórias afetivas, né? E aí eu faço uma pergunta a vocês. Sobre tudo isso que a gente veio falando, vocês estão fazendo o quê em relação a tudo que vocês estão aprendendo, estão conhecendo? Vocês estão utilizando na vida de vocês? Essa pergunta foi feita porque outra coisa também muito curiosa é a questão do ouvir e do escutar. Eu acho que todos vocês sabem que há diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é uma coisa muito natural, é receber som, né? E a gente não precisa nem prestar atenção. Simplesmente o fato de estar recebendo o som é o processo de ouvir. E escutar é uma coisa que requer um pouco mais de esforço, né? Do nosso trabalho, exige a concentração, existe um esforço intelectual. Trata-se de compreender e tentar sentir o que está sendo passado, né? Só que isso também é uma coisa que é muito relativa ao que a gente falou nas 2 semanas anteriores. Por quê? Às vezes a gente não está escutando, mas só o hábito de ouvir
o nosso psicológico ele vai processando. E o nosso subconsciente vai armazenando tudo que a gente ouve, mesmo que a gente não esteja prestando atenção. E é aí onde vem as memórias afetivas. E é isso que vem muitas vezes que trava nossas vidas. É justamente esse fato, porque quando a gente ouve, a gente não está trabalhando o que a gente está escutando. Então, muitas vezes a gente não dá atenção a certas coisas, mas o nosso psicológico está aguardando aquilo. Porém, a falta de uso do uso correto do que a gente está ouvindo, ou então a gente não está escutando, prestando atenção naquilo que a gente está ouvindo, pode nos trazer coisas negativas. Que é justamente isso que acontece com as nossas memórias afetivas. Elas estão aqui porque a gente passou por algo, a gente ouviu algo, mas esse algo a gente não processou ele bem feito. A gente não prestou atenção e não trabalhamos, não foi trabalhado aquilo que a gente ouviu, o que a gente, né? Então, no caso, a gente não escutou, só ouviu. E isso pode ser um entrave na vida da gente também. Eu acho que estou sendo compreensiva, né? Então, o que eu venho falar hoje com vocês é tudo que a gente passou durante esses dias, essas semanas todas. O que vocês estão fazendo com o conhecimento que vocês estão ganhando? Vocês estão utilizando isso de uma boa forma, de uma boa maneira? Porque se vocês estiverem usando de boa maneira, eu tenho certeza que vão chegar os médicos, o delegado que está aqui nos ouvindo, o psicólogo, o pastor, todos vocês, eu tenho certeza que daqui a alguns anos vocês vão estar usando isso de uma maneira muito maravilhosa, porque isso é um processo, um caminho, né, de conquista. Mas, se vocês estão só apenas ouvindo, sem processar e sem trabalhar o que vocês estão fazendo hoje, isso pode chegar para vocês lá na frente de uma forma negativa, chamado frustração. Porque muitas coisas hoje que vocês estão na juventude de vocês e pode ser alcançada, muitas coisas que vocês estão aprendendo e pode ir trabalhando e se moldando, lá na frente vai ser simplesmente a colheita disso tudo que a gente vem falando. E se vocês não fazem isso, lá na frente vocês vão olhar para trás e eu devia ter feito aquilo. E aí começam as frustrações. Mas eu sei que isso não está acontecendo, porque eu acredito que todos que estão aqui me ouvindo hoje são pessoas de sucesso, são pessoas que já alcançaram tudo que estão almejando hoje. Eu tenho certeza. Mas, só para pincelar um pouquinho, estou só comentando para que tudo na vida que a gente vai fazer, a gente escute e faça com excelência. Porque lá na frente a gente não vai ter nenhuma frustração. E tampouco vamos. Eu ouvi o que a Andrea falou a semana passada, né? Que muitas vezes a gente recebe os traumas, né, do nosso passado a gente leva para frente. Eu tenho certeza que vocês estão, a partir desse momento, dessas reuniões, vocês estão aprendendo a não fazer o travamento através de coisas que vocês escutam, conhecem, mas não fazem. Né? Acho que tudo isso está fazendo com que vocês destravem um pouco essa dificuldade, porque muitas vezes a gente tem mesmo, a gente escuta, mas coloca um bloqueio, né? A gente se auto-sabota. E eu acredito que esses dias vocês foram dias assim de grande conhecimento para que vocês não se sabotem mais. Né? Eu tenho um exemplozinho, na verdade, um exemplo que eu vou dar, um exemplo real, mas um vídeo que eu recebi hoje pela manhã sobre Thomas Edison, né? Todo mundo sabe que é Thomas Edison, né? Um grande inventor. E eu acho que esse vídeo vocês já devem ter visto, deve ter saído por aí, depois eu coloco para vocês também. Um dia ele chegou com um bilhete em casa, e a mãe leu o bilhete, né? Ele se assustou, porque nunca tinha recebido um bilhete da escola. E o professor tinha mandado o bilhete e ele perguntou à mãe o que tinha sido aquele bilhete. E ela leu para ele, dizendo que o professor disse que ele era um gênio e que a inteligência dele era superior até a dele como professor. Ele não teria como estar naquela escola, que a mãe dele procurasse uma forma de ensinar a ele ou uma escola que fosse realmente proporcional à inteligência que ele tinha. E aí jogou aquele bilhete fora. O menino, curioso, abriu o bilhete. E quando abriu o bilhete, era totalmente ao contrário daquilo que a mãe tinha lido para ele. O professor estava dizendo que ele era um débil mental e que deveria procurar uma escola especializada para esse tipo de pessoas. E que ele estava, a partir daquele momento, desligado da escola.
E o que aconteceu foi que a mãe decidiu a ensinar o filho aquilo tudo, né? Decidiu a ensiná-lo e ela escreveu no papel. A primeira coisa que ela fez foi escrever no papel que o filho dela ia ser um gênio, que o filho dela era o homem mais inteligente e que ele ia escrever uma história, ia escrever o nome dele na história. E realmente foi isso que aconteceu. Todo mundo sabe a história de Thomas Edison. Depois eu mando esse vídeo para vocês. Mas na vida real, sabe? Eu vou dizer isso justamente por isso que eu pedi para que ele viesse pregar para vocês. Eu vou contar a história do meu filho. João Lucas, ele foi diagnosticado com dislexia e ele tinha uma pontinha de autismo, uma porcentagemzinha muito pequena. E quando eu descobri isso, para mim foi um choque. Eu nem entendi o que era isso. Para mim era, já estavam chamando meu filho de débil mental. Eu pensei dessa forma. Mas não. Com o tempo a gente vai trabalhando e vai vendo que não é isso. E a gente foi embora para o país. Quando voltou, a gente colocou numa escola e a escola fez exatamente o que aconteceu com o Thomas Edison. A diretora da escola chegou para mim e disse: João Lucas não pode estudar nessa escola. Você tem que procurar pai porque ele é uma criança com deficiência mental. Sabe, para mim como mãe foi um choque muito grande. Porque eu sei que meu filho não era doente mental, ele tinha dificuldade de aprendizado, mas não tinha isso. E quem me conhece, acho que a Marileide sabe até, eu lutei muito na escola para enquadrar João Lucas. Coloquei em outras escolas, uma que disse que era capacitada a trabalhar com crianças dislexas. E, por fim, o psicólogo disse que não poderia estar trocando ele de escola, que isso ia dificultar mais o trabalho. O que foi que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa, fiz apostila, fui ensinar os professores como é que tinha que ensinar a trabalhar com uma criança dislexa. E concluindo isso tudo, tá aí, eu acho que vocês conhecem o João Lucas, e a prova é de que ele é capaz, ele é super inteligente, né? O que ele se determina a fazer, ele consegue, sabe? É um cara que realmente, para mim, né, porque é meu filho, mas acho um menino super inteligente. Então, o que eu quero dizer a vocês é que, muitas vezes, o que a gente tem que fazer hoje é justamente isso. É escutar, analisar, pegar o conhecimento e colocar em ação. Por quê? Porque se eu não tivesse corrido atrás do conhecimento, meu filho hoje talvez tivesse parado em alguma escola, não tivesse continuado na frente. Se ele não tivesse escutado, você pode, você é capaz, você é inteligente, talvez ele também não tivesse condições de continuar, porque João Lucas teve uma época que ele não tinha coragem de ter amigos, ele não falava na sala de aula porque ele tinha medo de falar, ele tinha medo de ler. Mas, sabe, a gente tem que incentivar, a gente tem que correr atrás. Eu lembrei agora até de uma vez que a gente pesquisando e tudo, e descobrimos vários gênios no mundo que são dislexos e que têm autismo. Então, foi a partir daí que a gente começou a colocar João Lucas justamente nesse mesmo patamar. Você é um gênio, você pode. Então, quando a gente absorve essas informações e quando a gente sabe que a gente é capaz e a gente corre atrás disso, a gente só tem sucesso. Né? Então, eu queria muito que vocês pensassem bem no que eu estou falando hoje, porque são coisas reais. E muitas vezes a gente se auto-sabota achando que não é capaz, que não é possível, que não somos inteligentes o suficiente. Mas, na verdade, a gente pode tudo. A gente pode tudo por quê? Porque nós somos capazes. Porque quando Deus nos colocou nesse mundo, Ele colocou justamente pessoas semelhantes a Ele. Então, nós somos capazes de tudo nessa vida. A gente só não é capaz de alguma coisa quando a gente realmente diz que não pode, que a gente não quer. E nesse momento a gente está se auto-sabotando, a gente está se desmotivando. Então, vocês são jovens, todos têm planos, têm objetivos, têm propósitos. E eu tenho certeza, tenho muita certeza, que vocês todos chegarão onde vocês estão pensando hoje. E que Deus, tenho certeza também, que no caminho que vocês estão seguindo, eles vão presentear vocês com muito mais do que vocês estão pensando em chegar. Porque, além de vocês ter a fé que Ele te colocou, ser filho do Pai, vocês ainda estão tomando um caminho muito melhor, que é do conhecimento. Então, vocês peguem esse conhecimento de vocês e usem, sabe? Usem da melhor forma possível. Porque é esse o objetivo desses encontros, justamente vocês pegarem tudo que vocês estão aprendendo, absorver tudo
e colocar em prática, colocar em ação. Porque é só assim que a gente vai conseguir chegar no objetivo de vocês. É só assim que eu vou ver o meu delegado, vou ver o meu médico, a psicóloga, vou ver o pastor, né? Outros que eu ainda não sei o que é que vocês querem, mas eu sei que vou chegar lá na frente e vou olhar para trás e ver, nossa, todos eles chegaram onde queriam chegar. Tá? E hoje eu vou deixar aqui uma palavrazinha para vocês, que está em Lucas 11, 28. Ele diz assim... Ai, Jesus, cadê aqui? Lucas 11, 28, aqui. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem ela. Então, fiquem para vocês essa palavra de hoje. E eu vou passar agora para João Lucas, porque daí agora ele vai falar sobre a palavra mesmo. Obrigada, gente. Fiquei até emocionado com tudo que foi dito. Sinceramente, eu não esperava, ela não contou pra mim. E... Agora fiquei sem jeito. Mas, enfim, muito obrigado por tudo. Tá. Eu vim aqui explicar, mais ou menos, segundo a palavra, a diferença entre ouvir e escutar, né? Segundo o dicionário Michele, Michele é modelo de dicionário da língua portuguesa atualizado, ele diz que ouvir é o ato de entender com o sistema auditivo e escutar é o ato de prestar atenção. No caso, Deus, ele precisa que você abra 3 portas para ele. O primeiro é a mente. Você precisa que se abra a mente. E isso está lá em Lucas 10, 27. Se puder abrir. Vou dar um tempinho para vocês abrir Lucas 10, 27. Dá um sinal de ok, tá? Quando achar. Ok? Ok, então vou ler. Lucas 10, 27. E ele respondeu e disse: Amais o Senhor teu Deus com todo o teu coração, tua alma e tuas forças e com toda a tua mente. Então é preciso que abra a tua mente. E o teu próximo como a ti mesmo. Então em Lucas 10, 27 ele diz que você ame a Deus com teu conhecimento, com tua mente e que medite na palavra. Então aí já diz que não é só ouvir, tem que escutar, porque você tem que prestar atenção, tem que analisar e meditar sobre. E também ele quer que você abra a porta dos seus olhos. Vão lá em Mateus 6, 23. Mateus 6, 23. Ele vai dizer justamente isso. Dá um ok quando acharem. Achou? Achou aí também? Pronto. Mateus 6... Peraí, eu não achei. 23. 23? Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se portanto a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande a escuridão? Então, se seus olhos forem maus, se você ver coisas más, seu corpo inteiro será escuridão. Tudo que você fizer, portanto, será escuridão. Então, ele quer que você abra os seus olhos para ele. Ele quer que você abra os seus olhos para a luz que ele é. E onde eu queria chegar? Os ouvidos, que ele diz durante todas as cartas de Apocalipse. Jesus diz, cadê? Deixa eu achar aqui. Jesus diz: quem tem ouvidos que ouçam o que o Espírito Santo diz.
em todas as cartas de Apocalipse. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, um dos mais importantes é escutar e escutar o Espírito Santo de Deus, que ele deixou para nós, como, tipo, antes dele subir, ele deixou a última palavra dele. E a última palavra dele foi que ia vir um outro, assim como ele, que era o Espírito Santo. Acho que todos sabem da história, né? Enfim, ouvir não é só você prestar atenção. É prestar atenção, mas você tem que praticar também. Você tem que fazer, você tem que ouvir, tem que absorver, praticar tudo que foi absorvido. O que eu ia dizer? Peraí. Sim. Infelizmente, a falta de ouvir, o ato de praticar, a falta de praticar, acarreta muitas coisas negativas, que é tipo viver sem propósito, viver. A palavra é o propósito da tua vida. Você tem que ser aquilo que Deus te diz para ser, não é? Vários pastores dizem: encontre-se na palavra. Encontre quem você é na Bíblia. Então, o que está aqui, ele é teu propósito de vida. Se ele é teu propósito de vida, então o ouvir isso é muito importante. E viver sem um propósito, viver sem Deus, acarreta depressão, acarreta muita ansiedade, angústia, crises existenciais. Por exemplo, quem nunca parou para ficar pensando, poxa, o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Para onde é que eu quero ir? Né? E tá tudo aqui, tá tudo na palavra. Tá dizendo quem você é, o que é que você veio fazer, tá dizendo para onde você vai. Coisas mais específicas vão ser dadas pelo Espírito Santo. Até porque se tivesse aqui, ia ser, né, um livro imenso. Enfim, muito importante essa parte de entender, meditar e ouvir a palavra de Deus, principalmente a palavra de Deus. Abram em Tiago 1, do 20 ao 22. E tá aqui. Abriram? Ok. Tiago 1, do 22 ao 24, desculpa. E sede cumpridores da palavra, e não ouvinte apenas. Enganai-vos, e sede cumpridores da palavra, e não ouvinte apenas. Enganai-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumprir, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Porque ele contempla a si mesmo, o sangue do seu caminho porque ele contempla a si mesmo e o seu caminho e logo se esquece de como era. Então, se você ouve a palavra e não pratica, é como se você olhasse para você mesmo no espelho. Você se vê e quando você se vira, logo se esquece de como é. Então, se você escuta e não pratica, é como se você escutasse e deixasse passar. Entendeu? Você não segue, você esquece como era. É isso que quis dizer aqui. Então, a gente vê na Bíblia que tem várias passagens que diz para você praticar, para você escutar, então ele enfatiza isso, é uma coisa muito importante para a Bíblia. E era isso que eu queria deixar como mensagem. Não só ficar escutando o que a gente vem fazendo toda quarta-feira e nos cultos, assim como praticar também o que vem escutando. Para mudar a sua vida, para te evoluir como pessoa.
Pra te evoluir como pessoa. Desculpa, que a mãe tá mexendo ali. E é isso. Tem mais alguém depois de mim? Ah, sim. É essa palavra que eu queria ter, que eu queria deixar, eu não tinha muito contexto do que ela ia falar, então eu fiquei um pouco emocionado com o que ela disse e me confundi, sabe? Oh, me distraí, perdão. Então, desculpa ter sido rápido, né? E é isso. Obrigado. Gente, cadê eu aqui? Agora tá aberto para vocês. Mari, cadê você? Oi, eu aqui, tô aqui. E aí, Nossa, tem algo para nos falar? olha, primeiro eu quero dizer que parabéns para João Lucas. Eu que conheço João Lucas e Dudinha desde pequenininho. É um orgulho vê-lo, né, falar da palavra de Deus, né, falar, inclusive expor, né, essa questão da dislexia, né, Lil? A gente até comentava bastante sobre isso, porque Rebeca e Tiago também tiveram um pouco de dislexia, e hoje, para a honra e glória do Senhor, os meus filhos também são uma bênção, né? São tementes a Deus, e Tiago vai ficar sem jeito, porque ele quase não aparece, porque ele é tímido, né? Ele é um dos melhores aí da sala em matemática, e eu tenho muito orgulho disso. E uma coisa que João Lucas falou, né, na palavra, e ele falou assim, viver sem propósito, né? Viver sem Deus realmente é viver sem propósito. E, então, eu fico muito feliz em saber aí da evolução. Eliane estava falando dos quem quer ser delegado, né? Quem quer ser médico. E a gente fica assim pensando, nossa, o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. A Bíblia diz que Deus tem coisas grandes e ocultas, né? Para as nossas vidas. Então, eu agradeço a Deus todos os dias por ter o privilégio de conhecê-lo, de temer a Ele, né? De servir a Deus, e saber que Ele tem tantas coisas para fazer em nossas vidas. Eliane sabe que eu tenho uma mania por livro, né? Aí quando eu vi lá no grupo que tinha que falar sobre, né, como ouvir pessoas, ó, gente, eu amo ler, então eu tenho vários livros. E aí aqui nesse tem dizendo assim, saber ouvir, entender o que realmente está sendo dito, interpretar as palavras, o tom de voz e os sinais. Depois, se alguém quiser emprestado, eu empresto. E aí eu queria só rapidinho deixar, Eliane falou aí sobre o sucesso, né? Na fala dela, ela falou sobre o sucesso. E aí aqui me chamou bastante atenção, porque ouvir é importante. Saber ouvir é a condição indispensável para o sucesso. Você falou em sucesso, não? Falou em sucesso, pois é. Então, saber ouvir é a condição indispensável para o sucesso. Saber ouvir com eficácia desvenda novos horizontes. É o caminho para toda aquisição de conhecimento. Aí, queria que vocês abrissem bem os ouvidos, que agora nós estamos falando de ouvir, né? Por que ouvimos? Deixar para que todos entendam aí, fazer essa meditação. Diversas razões nos levam a ouvir o que as outras pessoas dizem. Desejo de obter informação, curiosidade em receber uma resposta, interesse em participar da história do outro ser humano, anseio por ter contato com experiências de descoberta dos outros, intenção de manter-se no controle, informação é poder, desejo de ampliar os próprios horizontes por meio da aquisição de novos conhecimentos, necessidade de estabelecer novos relacionamentos, respeito e desejo de valorização da pessoa, do outro. Quando a gente escuta o outro, né, a gente valoriza o que o outro está falando. Falando com Deus, ouvindo o que Deus tem para falar com a gente aprende tanto, né? Então, o ouvir tem várias situações que a gente pode aprender ouvindo. Eu me lembro que também na minha experiência de trabalhar com outras pessoas, e quando as pessoas chegavam e diziam assim, eu quero só que você me escute. Era muito interessante, porque a gente começa a fazer parte da história
né? E aí a gente consegue identificar até algumas coisas que a pessoa, de repente, não fala com o familiar, não fala com um amigo, mas fala ali no de trabalho. Então, eu quero deixar para os nossos jovens aí que ouvir também nos leva ao sucesso, né? Então, muito bem falado aí por João Lucas, né? Sobre o que ele usou aí na palavra, da nossa crise existencial, né? A gente fica fazendo tantas perguntas, tantos questionamentos, né? Mas vamos aprender um pouco mais ouvindo o que Deus tem para falar e o que Ele tem para fazer em nossas vidas. Obrigada. Obrigada a você, Mari. E você, Milena, Luísa, o que vocês têm a dizer? Pamela, Elias? João. Eu tenho uma coisa a dizer. Que eu não sabia que João Lucas tinha um pequeno grau de autismo e dislexia. Eu não percebi isso dele. Porque, não sei, eu nunca reparei. Nunca vi um problema, uma falta de competência dele, de aprendizado dele. Eu achei que ele não tivesse nada. Eu fiquei surpresa. Mas assim, graças a Deus, ele teve uma evolução muito grande, né? De quando ele era bebê para hoje. E Sim. a gente tem, assim, quando eu vejo, principalmente agora vendo ele ler, para mim, isso foi... João Lucas aprendeu a ler na 6ª série. 6º ano, ele foi que o João Lucas começou a aprender a ler. Então, acho que quando a gente vê assim, a gente sabe que é Deus mesmo na vida das pessoas. Sim. E quando a gente não crê, a gente não consegue avançar em nada nas nossas vidas. Né? Desculpa interromper, mas interessante quando você falou aí da escola. Olha só a ignorância das pessoas em relação à dislexia, seja ele o grau que for, né? Infelizmente, ainda tem pessoas tão sem conhecimento, né? E não tem a capacidade nem de ir atrás de se informar e saber o que é isso. Olha só, eu não tenho dúvida de que João Lucas vai ser um sucesso na vida dele. E assim, essa escola é uma escola renomada em Petrolina, se vocês querem saber, né? Só não vou dizer o nome, mas ela é bem conhecida em Petrolina. E a diretora chegou a me chamar e dizer justamente isso, que eu teria que arrumar uma vaga para ele na PAI, porque ele não era um aluno para estudar numa escola normal. Foi a que tu deu a apostila? Não, aí a gente colocou em outra escola que disse que sabia trabalhar com dislexia. E aí teve vários problemas, eu tive que pesquisar, fiz uma apostila e entreguei a cada um dos professores para fazer tudo isso. E ainda tinha professor que olhava para mim e dizia que ele era dengoso, dizia que ele era preguiçoso. Quando eu chegava na escola, o povo já olhava assim e dizia, olha a mãe a mãe do menino, não é? Já assim, eu tinha um nominho específico para um menino problemático da escola. Então, assim, hoje... uma das coisas também que João Lucas sempre estudou em escola particular. E quando falaram, vai para uma escola pública, eu fiquei assim, estão dizendo, olha, o ERENC é uma das escolas de referência que vai ajudar muito. E realmente, quando João Lucas entrou no ERENC, é muito interessante porque o dislexo ele tem uma lei que diz que ele não pode ser reprovado. Então, ele pode tirar 0 em todas as matérias, mas ele vai estar no ano seguinte. E aí, João Lucas, todo ano, passava de ano, né? E aí, quando ele chegou no ERENC, ele começou a tirar notas azuis. E quando ele passou de ano no final, quando chegou no final do ano, ele olhou para mim e disse, mãe, é a primeira vez na vida que eu passo de ano. Sabe? Para muita gente pode ser uma pouca coisa, mas para mim foi uma coisa tão, sabe, tão profunda, que ficou marcado, sabe? Ele chegar e dizer, olha... é a primeira vez na vida que eu passo de ano. Isso ele estava no 1º ano do ensino médio. Então, são coisas que a gente... Você imagina, ele estudou durante 8 anos da vida dele, né, sabendo que tanto faz, né? Para muitos seria assim. Mas a gente sempre colocava na cabeça do João Lucas que ele era capaz. Tanto que 8 anos ele estudando, todo mundo achando que ele não era capaz, ele chegou no 1º ano, e ele se sentiu capaz. E foi a partir desse momento que ele realmente começou a entender como funcionava a cabeça dele e como era a forma dele estudar. Porque até então eu sempre estudei com o João Lucas. Eu pegava todo o conteúdo, a gente passava um dia inteirinho estudando para ele fazer a prova no outro dia oral, porque escrita ele não conseguia fazer prova escrita.
Então, gente, assim, são coisas que quem tem filho com esse problema, essa deficiência intelectual, acha que é fácil, mas não é. E quando você vê que ele consegue, que ele pode, que ele chega lá na frente, é realmente um caso para ser dito, é um exemplo a ser colocado, sabe? E sem contar que a família também, muitas pessoas da família ainda olham, ainda dizem, não, que isso não é verdade, que é preguiça. Então, assim, são vários obstáculos que impedem a pessoa de crescer e de ir à frente. Mas a gente tem que ter firmeza, sabe? Porque tem até um ditado que diz, meu Deus, por que eu estou caindo em profundeza? Às vezes a gente está caindo em profundeza porque o inimigo não chega lá no fundo para poder te pegar e não sabe nadar. Então é justamente isso que às vezes acontece, que talvez se o Lucas tivesse tanta gente ali, coitado, não pode, coitado, ele é isso, coitado, é aquilo, talvez ele não tivesse avançado. Mas foram tantos obstáculos, tanta dificuldade, que hoje ele conseguiu, sabe? E eu tenho certeza que meu médico, daqui a uns anos, a gente está sendo paciente dele, né? Então, é muita felicidade para mim, quando eu vejo ele lendo, ele no meio das pessoas, porque ele não tinha amigos, ele tinha medo de estar no meio das pessoas. Aí Milena diz assim, eu nunca percebi que João Lucas tem nenhuma dificuldade. Então, assim, para mim isso é uma vitória muito grande, né? E alguém tem mais alguma coisa? Pamela, Elias, João Lucas. Pediram para eu contar meu testemunho. Mais rápido. Só um pouquinho, por favor. Certo. Ela falou coisas. Bota Bota o fone. Pode falar. Ela falou coisas e eu vou falar um pouco diferente, digamos assim. Ó, Dislexos, ele tem uma dificuldade. Aqui tá tendo retorno. Dislexos, eles têm dificuldade em. Está ecoando. Eles têm dificuldade em ler na parte escrita, que tem dois tipos de dislexia. A disgrafia, que é a parte de escrever, de ler, e a descalculia, que é a parte em somar, subtrair, dividir, matemática. Tá dando essa. E eu tenho o problema de... Eu tinha o problema de disgrafia. Eu escrevia com as letras invertidas, eu juntava tudo, porque para mim falar ou escrever não fazia muito sentido. João Lucas. Por que separar uma palavra da outra? Porque... Enfim, porque o S tem som de Z, e esse tipo de coisa até hoje ainda tem dificuldade no SZ. Mas no resto... F com V, tipo... V e F é totalmente diferente, eu costumava trocar isso. Principalmente o lado da letra E, que me fazia... Me torturava muito ter que decorar qual era o lado das letras e por onde começar a escrever, que eu vou escrever de qualquer jeito. E, tipo, isso nas escolas, as professoras martelavam muito na minha cabeça isso. Porque eu tinha que decorar isso e, para mim, eu olhava, eu fazia e eu perdia quando eu ia fazer de novo. Não fixava. E na hora de ler... eu pego o início da palavra e tento chutar o que é que vem depois. Então eu acabo trocando palavras. E isso me faz ler ou com mais atenção, então eu tenho que ler mais devagar, ou me faz errar tudo que eu estou lendo. Então eu começo a ler e eu me perco. Por quê? Porque eu errei uma palavra. E isso acontece até hoje, mas é mais raro, porque eu estou praticando mais, eu estou lendo mais, eu estou escrevendo mais. Então, é tipo superação. Você tem que superar aquele teu problema. Enfim, como minha mãe disse, eu passava de ano só com nota vermelha, principalmente em português, em linguagens que no caso era inglês ou espanhol. E história, que era para decorar, e eu não tinha muito hábito de ler, então decorar um negócio de história era complicado, né? Então, ela foi minha heroína, né?
Ela foi minha heroína porque ela pegava a matéria que eu tinha que estudar, viu o que eu gostava, que eu sempre gostei de assistir documentários. Porque documentário é um negócio científico e eu acho interessante, eu acho empolgante. É um negócio científico que é dito, é verbal e visual. Não tem que ler, você tem que só assistir e prestar atenção. Então eu me senti empolgado com isso, tanto que as únicas matérias que eu ainda tirava nota boa eram ciências, matemática, que você tem que fazer, resolver a questão, ciências, matemática e futuramente química, física e biologia. Então ela pegava o assunto e entrelaçava com as coisas que eu gostava. Às vezes desenhos, jogos e tipo, ela passava um dia estudando, aí passava outro dia estudando comigo e para eu chegar na prova, os professores me entregaram a prova e eu não conseguia entender o que eu lia. E muitas vezes eu era o último a sair da sala sem a prova terminada, porque eu tinha que ler ou devagar ou muitas vezes. E por eu não entender, eu não conseguia resolver a questão. Aí foi que eu fui para essa escola que mãe pegou mais no pé dessa escola do que tudo. E ela ensinou os professores a lidar comigo. Eu fazia as provas orais, eles liam para mim e eu respondia. Aí eles escreviam lá para mim, entendeu? Eu não escrevia a questão, eu não lia a questão. Aí eu comecei a aumentar a minha nota. E quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, que foi no Colégio Erenque, na verdade, foi algo mais de mim. Eu fiquei tipo, poxa, eu vou viver minha vida toda assim? E eu comecei a me cobrar mais. Eu comecei a querer ler mais, a querer superar isso. E aí eu fui começando a aumentar minha nota, a prestar mais atenção nas aulas, a escrever o que o professor dizia. Tanto que minha letra era. Eu cheguei no segundo ano do ensino médio e o professor de redação disse: poxa, tua letra é de um moleque de 5 anos. Caraca, eu tive que mudar minha letra, né? Ah, os remédios. Chegou uma época que eu tinha que tomar remédio para concentração, porque além de dislexia, eu tenho indício de autismo e TDAH, que é déficit de atenção, alguma coisa. Déficit de atenção. Então, eu tinha que tomar 2 tipos de remédios, um que me dava mais atenção para ver, era 2, era? E outro para acalmar. Um que me dava mais atenção e o outro que era para acalmar. Então, quando mãe começou a me dar esses remédios, eu só fiquei uma semana tomando esses remédios, porque eu ficava feito um bobo. Eu ficava olhando assim, vidrado no negócio. E minhas notas aumentaram depois disso, mas vidrado no negócio e passava o dia inteiro. Se alguém me chamasse, se não fosse tocar em mim, ei Lucas, eu não parava de prestar atenção. Ela parou de me dar o remédio porque eu ficava feito um idiota o dia inteiro. E eu realmente sempre fui uma criança muito esquisita. Esquisita mesmo, tanto fisicamente, porque quando você tem alguns problemas mentais, isso interfere no teu físico. É. Eu era estranho fisicamente e era estranho em comportamento. Então eu era muito zoado, muito excluído. Sempre foi. Aí eu acabei ficando mais tímido, mais recluso. Tanto que eu tinha um ou no máximo 2 amigos por ano nas escolas. Eu só consegui. E, tipo, era do meio do ano pra lá que eu conseguia ter um amigo. Que era, tipo. Como eu ficava mais excluído, a outra pessoa que era excluída também, aí eu tinha amizade com ela. Entendeu? Aí a gente começava a ter amizade e geralmente a gente trocava de escola no outro ano. Foi só quando o médico disse, ó, não fique trocando de escola que eu comecei a ficar em uma só. Aí eu comecei a ter 3 amigos. 3 amigos. Eu terminei, eu terminei o ensino médio. Eu passei 3 anos lá. Eu terminei o ensino médio com 4 amigos. 4.
É evolução. E hoje em dia não dá nem pra contar, né? Luísa, Milena, os primos, não vou contar os primos. Vamos lá. Luísa, Milena, Bianca, Rebeca, Ryan. É quase a igreja inteira. Enfim, esse é meu testemunho. Obrigado. Tá. Então, uma das esquisitices comportamentais que a mãe disse, ela quer que eu exemplifique? Eu My gostava muito de hero! filme de ação. Eu nunca gostei muito de desenho, sabe? Então, aqueles desenhos de criança, daquela época lá, de criança, você pode me perguntar que eu não sei. Eu assistia Harry Potter, assistia Clube da Luta, 300, um bocado de coisa. Aí, como eu não tinha muito amigo, eu ficava brincando de luta no vento. Eu ficava socando o vento na rua, ficava fingindo que era um ninja. Aí, né, ela passava vergonha andando comigo na rua. Pronto. Boa pergunta. Você é superação em pessoa. É verdade. É verdade. Agora, gente, a vergonha mesmo eu passei. Tem o quê? Acho que deve ter uns 5 anos, eu acho. Não, tem menos. Tem pouco tempo, não faz muito não. As americanas já existiam, foi até nas americanas ali da frente da igreja. Gente, eu saí para comprar um ventilador, e aí fui eu e ele comprar esse ventilador. E eu só vi o povo olhando para um lado, porque eu fui ao ventilador e ele ficou lá para o outro lado da sessão. E aí eu só vi o povo olhando, e aí, claro, né, a gente tem curiosidade, né? Quando o povo começa a olhar muito para um lado, você vai também. Gente, vocês não sabem a cena que eu vi. João Lucas estava brincando que tinha uma arma na mão e estava fazendo as gôndolas de barreira contra os inimigos, ficava atirando no povo e rolava de um lado, rolava para o outro. Gente, você imagina a vergonha. Aí eu estava com tanta vergonha que eu só fiz ligar pro celular dele, João Lucas, eu estou no estacionamento, nem na loja, deixei o ventilador lá e fui embora. De tanta vergonha que eu passei. Isso, eu tinha 14 anos, eu estava no primeiro ano do ensino médio. E isso, assim, a gente dou risada hoje, mas eram cenas que eu passava com ele, que tinha hora que ele simplesmente não estava mais naquele lugar, sabe? Ele ia para as imaginações dele, sair lá onde era, e se desligava. Então, assim, foram várias coisas que a gente vai passando, e graças a Deus hoje a gente vê muita diferença. Mas era muito interessante. Você estava com o João Lucas aqui, conversando, daqui a pouco ele só estava o corpo, a cabeça dele estava em outro lugar, e a imaginação dele fazia com que ele fizesse as coisas naquele momento. Então, assim, coisas meio ligadas, né? Eu acho que é autismo, mas era muito complicado, muito, muito mesmo. E quando você vê, assim, hoje ele concentrado, você vê hoje ele realmente uma pessoa centrada, é milagre de Deus, é coisa de Deus mesmo, é coisa da vida mesmo, de crer, de acreditar. E é justamente isso hoje que a gente passou para vocês, que realmente vocês têm que crer, têm que acreditar e saber que vocês são possíveis de alcançar qualquer coisa que queira. Qualquer coisa mesmo. E eu queria ver, cadê você, Elias, Pâmela? Vocês hoje não falaram nada? Só prestando atenção aqui no que o João tá falando, porque suspeita para falar, né? Moro com ele, então eu acompanho de perto, me inspira a ver. Ele é meio doido, às vezes ele queria acordar 4 horas da manhã para poder estudar, porque ele disse que não precisa dormir. Mas eu vejo o empenho que ele tem para poder chegar, né, alcançar os objetivos dele, realizar os sonhos, e isso nos dá muito orgulho, porque eu sei da história, eu acompanhei um pouquinho, não peguei tanto, já peguei mais a mudança dele, de hábito, mas é isso, é hábito e decisão. Ele decidiu e desde então ele mantém em posição, e todo dia ele me prova que é capaz de chegar onde ele quiser. Eu amo você, João. Você, Dudinha, também tá calada, tem 2 reuniões que você não fala nada. Eu não. Eu não tô tão calada assim. Eu dou bom dia às primeiras pessoas que entram. Ah, tá. Bom dia de noite. Pois é, gente. Não, mas o dia de Acho que Luísa queria falar aí. Vai, Luísa, eu ia fala. perguntar sobre a dislexia, porque
ele tem esse problema de inverter, né, e de trocar a posição, e eu queria perguntar se era também assim na matemática, com números, se ele tinha mais dificuldade também em matemática. Ele é um gênio na matemática. Tudo que tem número, ele domina. Ele é um gênio. É assim, eu não tenho problema em resolver a equação. Eu tenho um problema em inverter. Então, eu pegava o 3 e escrevia como se fosse um E, mas eu via um 3. Então, eu não tinha problema na matemática, porque não importava como estava escrito no número, importava o resultado e como foi feito o pensamento. Então, porque matemática se trata mais de valores do que da representação em si. Exato. A representação, em vez de você botar um X, por exemplo, você podia botar uma suástica. Não vai mudar nada. Entendi o meu problema agora. é na parte de leitura. Então, não afetava muito a matemática, entendeu? Afetava em ler a questão para resolver. Aí esse era o problema. É isso. Que ministro, que pregador, hein? Uma das minhas brincadeiras estranhas também é que eu pegava os pregadores e eu fazia como se fosse um Lego. Eu montava uns animais, eu fazia um robô. Então, eu ficava... Quando eu era pequeno mesmo, uns 5 anos de idade, eu saía pros cantos com uma sacola de pregador. Dos de molinha, e prega um no outro e faz, imagina. Aí, minha avó que saía comigo, porque minha mãe não tinha muita coragem de ir para um lugar e tá o filho brincando com um pregador, em vez de ser um boneco ou algo assim. Isso aqui tá indo pro YouTube? Tá Na exposição da vida, você vai editar isso, não? Verdade. Eu tinha um apelido no primeiro ano que era Médico. Porque, tipo, tinha na quinta série, não, na sétima série, não, sétimo ano, sexta série. Eu tinha vindo da Espanha e eu não tinha amigo e eu não sabia o que fazer. Eu tava lá no recreio fazendo nada. Eu tava com a régua na mão. Aí, eu fiquei olhando assim pro pessoal, aí tinha uma menina que abaixou lá, aí eu peguei a régua e fiz assim, ó. Eu fiquei medindo de um pro outro. Aí o pessoal viu e ficou médico dali pra frente. No sétimo ano. Aí tá, eu saí da escola e tal. Aí quando eu fui pro primeiro ano, eu tive a sorte de encontrar 2 pessoas que estudou lá comigo. E meu apelido ficou médico no primeiro ano inteiro. Agora é encerrar, né? Pois é, gente, eu acho que hoje, assim, a gente saiu um pouco do que a gente tinha planejado, mas eu acho que foi também conhecimento, né? Acho que vocês conheceram algumas coisas aí, tanto da vida do Joncas, como também desse problema, desse desvio intelectual, né? Essa deficiência intelectual que, às vezes, a gente... Hoje, como eu te falei, né, Joncas está bem melhor, mas muitas vezes nós mesmos subjugamos as pessoas, né? João Lucas, e como muitos disléxicos que existem, eles escutam muito essa palavra burro, desinteressado, preguiçoso, desligado, né? Avoado, são coisas que a gente pensa às vezes de fala e não machuca a gente, mas essas pessoas com esse desvio intelectual, qualquer coisa fere o ego delas, qualquer coisa desmotiva e tira a autoestima. Então, é mais uma coisa para a gente aprender hoje. Tomar muito cuidado nos julgamentos. Né? Porque muitas vezes as pessoas parecem
ser desligadas, parece ter algum outro problema, mas na verdade é um problema muito maior, né? Então a gente tomar cuidado também em subjugar as pessoas. A gente hoje está falando as coisas na brincadeira, a gente rindo, tudo, mas muitas coisas dessas que a gente falou rindo e brincando foram traumáticas e foram muito tristes. Assim, ele como jovem, Joncas tinha uma autoestima lá embaixo, né? Chegou a ter depressão por conta dessas atitudes. E eu, como mãe, vocês imaginam, né? A gente lutar de todo jeito e muitas vezes sozinha, porque até a própria família às vezes olha e acha que era dengo, que era eu passando a mão demais na cabeça. Então, são coisas que a gente encontra no meio do caminho. Então, a gente aprender a respeitar mesmo o espaço das pessoas, respeitar mesmo as atitudes de cada um, porque a gente nunca sabe o que é que acontece, o que é que passa. Então, a gente tomar cuidado nesse sentido também. E eu acho que o recado de hoje foi dado, né? Acho que teria alguém que quer falar mais alguma coisa? Eu quero só falar que mãe que é mãe não desiste jamais, né? É muito amor envolvido, é uma entrega, assim, sobrenatural. Mas o que importa aí, gente, é que não devemos desistir jamais, né? Ter fé no Criador e acredite, tem muita gente passando por esses problemas e que, infelizmente, as pessoas não, de novo, né, não vão buscar conhecimento ou até se sensibilizar mesmo com isso. Eu sou uma mãe de 4 filhos e que sou uma leoa mesmo, sabe, assim, saio na defensiva mesmo, também passei muitas lutas, aí não tanto como a Eliane, mas passei, e tenho muito orgulho dos meus filhos em saber que eles também venceram várias barreiras, né, de vários preconceitos, e estão aí, firme e forte, eles são totalmente capazes, e eu digo para eles todos os dias, vocês são capazes, desistir jamais, tá bom? Obrigada, Mari. Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Então, aí agora é com a Duda, né, Duda, para fazer a oração final. Né? Tá, vamos lá. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por todos que conseguiram participar dessa reunião e dos que não conseguiram, mas eventualmente vão poder ver e também serem igualmente abençoados, pois a sua palavra não tem tempo, ela é a mesma ontem, hoje e amanhã. Eu peço para que todos os que escutarem consigam absorver tudo que foi passado. Amém. Amém, Duda, obrigado. E aí vocês podem ligar os microfones de vocês agora para a gente se despedir, gente, até quarta-feira. Dudinha é um doce, né? Uma querida. Só não quer aparecer, não sei porquê, mas enfim, né, Dudu? Linda, né? Aparece aí, Dudinha, só para dar tchau. Não! Gente, que Deus abençoe vocês, justamente, viu? Uma boa semana aí para todos. Amém. Eu que agradeço a presença de vocês. Até a semana que vem. Obrigada. Beijo, bom. Boa noite. Tchau, gente. A reunião de hoje foi muito top. Tchau, Milena. Tchau, Luísa. Obrigada, João Lucas, por expor a sua vida. Vai pro YouTube daqui a pouco. Verdade, meu Deus, eu não quero falar mais nada, eu quero no YouTube. Vai servir para muitas pessoas, João Lucas, o testemunho. Tchau, João Guilherme. João Guilherme. Tchau, João. Já leu um moto, ali. Tchau. Ele é uma amiga minha. Ah, tá. Tchau.